Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos desmistificar algumas misturas que as pessoas estão fazendo do caso Varginha com questões espirituais, esotéricas, ocultistas e satânicas. Este vídeo é do canal do João Marcelo, um ufólogo, e vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou passando o vídeo e vou comentando as coisas com vocês. Vamos lá? Olá a todos que acompanham o canal João Marcelo. Eu fui procurado há alguns dias pelo Rony Vernet, que ficou sabendo lá dos boatos do Zé Gomes, da lenda urbana do Zé Gomes lá em Varginha, não é? História muito conhecida lá em Varginha, mas pouco conhecida fora da cidade. E a partir disso eu consultei o Birajara Rodrigues sobre essa história, essa lenda urbana do lendário Zé Gomes, né, lá de Varginha. O que vocês vão ver nesse vídeo é um áudio muito interessante, bastante explicativo do Birajara Rodrigues, né, esclarecendo essa questão pouco conhecida, pouco comentada do caso Varginha. Para quem não sabe, o Zé Gomes era uma figura muito conhecida lá em Varginha, tinha muitas terras, muitas propriedades, muitos imóveis naquela região lá do bairro Jardim Andere e adjacências, né. Ele era dono das terras onde se deram os principais fatos do caso Varginha, né, o estamento das meninas, as supostas capturas, e sempre correu vários boatos, histórias, lendas, né, de que o Zé Gomes tinha pacto com forças demoníacas, de que fazia determinados rituais místicos, esotéricos, que a partir desses rituais teriam aparecido nas terras dele, né, criaturas demoníacas de olhos vermelhos, esbeltas e com protuberâncias na cabeça. Alguns anos depois, um outro místico esotérico, também praticante de determinados rituais, que era conhecido de um dos membros do grupo de ufologia do Birajara Rodrigues, também tomou conhecimento de que este místico fez determinados rituais nas terras dos Zé Gomes e, como consequência disso, teria se aberto um portal e criaturas demoníacas teriam entrado naquela região, onde anos depois se sucederam todos os fatos aí conhecidos do caso Varginha. Então espero que vocês gostem do vídeo, que vai aclarar muito dessa questão muito interessante, mas pouco conhecida e divulgada do caso Varginha. É interessante notar que a gente pode fazer várias associações na ufologia e que muitas vezes existem referências anteriores, né, no contexto histórico, nas lendas, né, na cultura, no folclore, envolvendo os casos famosos da ufologia. Então, nós podemos perceber que em ufologia a gente pode fazer uma série de associações de fatos isolados no tempo, no espaço, e que acabam por coincidir, segundo a nossa concepção, sobre diversos aspectos, né? Dizem que coincidência não existe, claro que existem. Coincidir quer dizer acontecerem ao mesmo lembrando que existe autossugestão também, né? tempo. Mas, de repente, essas associações vão se desenvolvendo e essas coincidências podem parecer mais do que isso. Será que há algo a mais que não seja apenas a coincidência? Sempre existiu aqui em Varginha uma série de boatos, de lendas, de comentários em torno do dono, do proprietário, já falecido. Na verdade, lendas urbanas tem em qualquer lugar. Naquele enorme terreno que faz a circunvizinhança com o lote em que as então garotinhas avistaram ou teriam avistado alguma coisa. É um passo enorme que vai até dentro da cidade, passando para um bairro ali, numa rua, numa avenida muito íngreme, que depois chega na ponte, que chega naquele ginásio coberto, ali ao lado da famosa clínica ou para que teria sido levada a criatura, apesar de ter sido no sábado, e aí as coisas vão se controvertendo ou contradizendo. Muito bem, o dono desse terreno chamava-se Zé Gomes. Zé Gomes era uma figura exótica, estranha, não se relacionava muito com quase ninguém. O boato. Esse relato de que ele era uma figura estranha e não se relacionava com quase ninguém não bate com o relato de pessoas que conviveram com ele. Muitas pessoas que conviveram com ele dizem o contrário. O que girava em torno desse Zé Gomes, proprietário daquele terreno onde tudo aconteceu aí na nossa história, é que ele tinha parte com o diabo. Por que tinha parte com o diabo? Segundo dezenas de anos as pessoas em Varginha comentavam. Lembrando, tá, pessoal, que a religião do Zé Gomes tudo indica que ele era católico. Porque ele fazia, ou dizem que fazia, rituais de magia, chamada magia negra. E que ao praticar magia negra ele acabava conseguindo contato com entidades feias, esquisitas, que as pessoas nem pensavam em extraterrestres ou de outro planeta, mas sem espécie. Dentro do ocultismo, para você ter contato com espíritos e entidades, invocar essas criaturas estranhas, elas não se materializam, tá? Elas podem plasmar, mas elas não se materializam. E nós temos alguns sistemas de evocação específicos, assim, por exemplo, como a Goetia. Espíritos ruins, demônios, enfim. Num belo dia, nós tínhamos no nosso grupo de espíritos ruins e demônios. O catolicismo tem uma descrição específica sobre o que são demônios. E dentro de religiões originárias e de religiões de matriz africana, não existe demônio. E de parapsicologia, Varginha, que funcionava na associação médica. A figura de Mários de Figueiredo. Mários de Figueiredo era um engenheiro eletricista
Esse senhor aqui, Mário de Figueiredo, eu vou colocar uma imagenzinha para vocês aqui. Hoje ele trabalha na prefeitura, tá, pessoal? Já há muito tempo que ele trabalha na prefeitura, mas dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. E o Mário de Figueiredo, apesar disso, interessava muito por todos esses assuntos e tinha contato com um sujeito que nada a ver com o Zé Gomes, mas esse sujeito, segundo consta aí da cidade, era bem mais moço que Zé Gomes, praticava também atos de magia, rituais diversos, era um esotérico. Bom, o Malhos não diz aqui, né, quem é, nem o autor do vídeo, quem era essa outra figura mística que fazia rituais. E a gente está falando aqui de um grupo de kardecistas ou ramificação do kardecismo. Vou colocar aqui para vocês as ramificações de kardecismo. Isso aqui misturava uma série de linhas e de práticas de magia, enfim. E o Mário de Figueiredo o conhecia muito. Quase todas as nossas reuniões se davam uma vez por semana, na sexta-feira, na sede da Associação Médica. Mário contava uma proeza dele, rindo, etc., mas contava porque era muito interessante na prática esotérica e ritualística desse cidadão. Um belo dia, Mário chegou e nos contou o seguinte: olha, fulano de tal disse que hoje conseguiu o que ele sempre quis. Mais uma vez, não se diz quem era o fulano de tal, né? E vocês já perceberam que o movimento kardecista e do espiritismo já estava aí muito famoso no Brasil e com muitos casos extraordinários. Através de rituais que ele vinha insistindo há muito tempo com eles, ele conseguiu abrir uma espécie de portal. E hoje se fala em portal. Olha, gente, abrir um portal não é fácil, tá? E alegar aqui que ele vai falar que saíram criaturas desse portal, criaturas físicas, é no mínimo uma história contada para impressionar as pessoas ou até mesmo uma piada, né? Quando a gente fala de invocação de demônios, por exemplo, utilizando-se da Asgoetia salomônica ou da Goetia luciferiana. A Goetia salomônica, quando ela chegou no Brasil, a primeira tradução dela em português, não se tem a data exata. Porém, eu tenho algumas fontes que uma das pessoas pioneiras na tradução da Asgoetia para português, essa pessoa não tem ainda nem 50 anos, tá? Dimensional. Na época certamente não usou essa expressão, mas a expressão portal sim. Ele abriu este portal e por eles passaram várias criaturas estranhas, que até se associou com elas, que pareciam pequenos demônios magros, que tinham chifres, não falou quantos, olhos vermelhos, esbugalhados, pareciam humanos, mas não eram, e ele conseguiu fazer com que vários ou várias dessas criaturas passassem por esse portal. Ou portal, né, melhor dizendo. Então Mário voltou naquela semana a conversar com ele, o sujeito estava apavorado, que tinha tentado desfazer a coisa e conseguido mais ou menos, mas descobriram a forma de abrir esse portal e ficaram com medo disso. Sob a insistência de Mário, onde é que ele havia praticado esse ritual, ele disse que procurara dentro de uma cidade, uma região que tinha bastante árvore, bastante coisa, que isso fazia parte da ritualística, e fez este ritual, ou teia. Vamos lá, gente. Na evocação de demônios na Asgoetia, você vai utilizar um triângulo que vai ser um triângulo de manifestação, onde ali essa consciência vai se manifestar. E você vai utilizar um espelho também, um espelho negro, para que você faça a visualização dessa energia, tá? Feito e conseguido a abertura desse portal exatamente ali no terreno do José Gomes. No terreno do Zé Gomes. Lembrando que o Zé Gomes era quase dono da cidade inteira, né? As terras dele pegavam praticamente Varginha, talvez mais do que metade. Pouco antes de José Gomes morrer, o boato definitivo, né, agora eu estou já passando para José Gomes novo, que correu a cidade, ou pelo menos ali na região, é que ele havia conseguido, através de ritual de magia, uma espécie de criatura híbrida. Através de ritual de magia, uma criatura híbrida. Que tipo de magia? Que linha de magia? Do que a gente está falando magisticamente? De qual vertente mágica? Não se sabe, né? É muito fácil as pessoas jogarem assim, foi aberto um portal. Que portal? Como foi aberto esse portal? Qual foi a ritualística? Foi invocação de demônios? Que tipo de demônios? De qual definição? De qual linha religiosa ou cultural? Entre humano e bovino. Uma criatura que era uma mistura de humano e vaca, humano e boi. Seres híbridos. Bom, se a gente pega a classificação dos demônios das chaves menores de Salomão, que não é só um livro, tá? Tem a chave maior, que explica a natureza desses seres, e as chaves menores de Salomão, que ensinam ali a como evocar. E as figuras colocadas ali para representar esses demônios são
animalescas, são figuras animalescas, tá? Porém, são figuras de acordo com a concepção, a visualização de quem está escrevendo, ok? Não significa que os daimons tenham, de fato, esta aparência definida no livro. Olha só por onde eu estou passando. Quando o Sr. Jaime Malsan, na época do caso Varginha, divulgou com mais ênfase o caso Sarah Cuevas e o filminho que ela teve feito uma criatura dessas, lá de dentro da janela dela, do quarto, e filmado por alguns bons segundos uma criatura que passava a distância, pausando-se o vídeo, dava para desenhar o perfil exatamente da cabeça dessa criatura como se fosse algo semelhante a... Olha, gente, no escuro, naquela época, com a qualidade que a gente tinha de filmagens, a pareidolia grita, né? Porque a autossugestão faz com que a gente veja no escuro, principalmente quem tem medo, né, de ver coisas no escuro, no meio da mata, etc., de ver coisa que não existe. E aqui descreve que tinha uma cabeça semelhante a uma vaca, mas era um corpo de humano, que estava meio encurvado. Podia ser um animal machucado, podia ser qualquer coisa. Não um demônio, não. Uma vaca, apesar de ser antropomórfica, cabeça, tronco e membros. Mas que andava devagar, etc., um pouco encurvada, enfim. Olha que rolo que a gente pode fazer. Olha só as coisas. Olha que confusão e irresponsabilidade, na verdade. Dessas associações que nós podemos fazer na ufologia e em caso... Poder fazer associações até pode, mas se você não domina aquilo do qual você está utilizando para associar, não vale de nada a sua associação. É só uma viagem. É só por questão de entretenimento, assim como este vídeo aqui. Apenas entretenimento. Porque é muito fácil fazer esse tipo de associação para um público que não sabe absolutamente nada de magia, nem de ocultismo, nem de macumba. Vocês observaram que no início o rapaz aqui, o João Marcelo, disse que conversou com o ufólogo Rony Vernet. Então, o ufólogo Rony Vernet disse isto daqui sobre o caso Varginha, relacionando o José Gomes, a mesma figura aqui, que foi retratada, que ronda sobre ele muitas lendas urbanas. Porém, eu estive em Varginha nessa pesquisa e presenciei esses locais onde o ufólogo Rony Vernet diz ter visto coisas e não tinha absolutamente nada. E depois ele alegou que estava sofrendo efeito poltergeist e que apareceram alguns símbolos satânicos na sua coberta aí, né? E eu analisei também e não tinha nada. E mesmo assim ele continuou com essa história e inclusive cutucou aqui, ó, o João Marcelo. Vamos dar uma olhadinha no que o Rony falou e depois no que eu expliquei. Porque começa a acontecer coisas, vou comentar daqui a pouco, coisas ruins com você. Tipo o quê? Por exemplo, eu tava... Isso foi agora. Eu tava no sul de Minas, próximo a Varginha, aquelas cidades que acontecem tudo ali. E eu fui num lugar em que acontecem rituais... Tem alguma razão pra acontecer tudo ali? Eu acho que tem. Tá. Eu vou tentar explicar... Vai, enquanto com esse você conta exemplo a história. aqui. Vai. E eu comecei a ir pra locais que as pessoas falaram assim, olha, tem florestas em que as pessoas fazem rituais satânicos, ou magia negra, ou ocultistas, ou uma mistura, às vezes o pessoal faz um mix de religiões com coisas ocultistas, faz uma salada, às vezes a pessoa e começa a fazer. E fala, quando as pessoas fazem rituais, começam a se manifestar seres de olhos vermelhos e cheiro de enxofre e amônia. Eu falei, cacete, cara, isso é Varginha, isso é esses seres todos. Será que esses seres estão sendo evocados por rituais? Será que as pessoas têm esse poder de fazer essa materialização? E eu fui lá investigar. E encontrei coisas horríveis nesses locais, encontrei coisas escritas com sangue, bonecas lá riscadas, como se fossem animais enterrados, coisas queimadas, carbonizadas, ganchos para pendurar coisas, talvez animais ou pessoas. E são locais nas cidades próximas, em que atraem crimes. Então todo tipo de crime começa a acontecer ali. As pessoas começam a levar pessoas para cometer crimes naquele local. Viram um polo de coisa ruim. Entendi. E as pessoas, falei com várias testemunhas que viram esses seres de olhos vermelhos de diferentes formas. Uns se manifestaram com forma humana, de olhos vermelhos, sempre escuros. Outros com formas de animais, com olhos vermelhos. E quando eu cheguei em casa, no dia que eu voltei para casa depois de ver tudo isso, eu tenho um colchão que ele é de camu. Sabe aquele camuço que você penteia? Voltou para casa mesmo? Pra minha casa no Rio. Tá. Sabe aquele colchão de camuço que você penteia para um lado do outro? Aham. Eu arrumei tudo, minha cama inteira, e eu entrei em videoconferência com um morador de uma cidade próxima dessas, pra conversar. Sobre esse assunto, sobre o que eu tinha visto, os vídeos que eu fiz, que eu tenho esses vídeos, que agora não posso mostrar porque é uma investigação, mas certamente um dia eu venho aqui e vou liberar tudo. E
E quando eu terminei a ligação, cara, na minha coxa tinham desenhos satanistas ali. Que isso, cara? Ou satanistas, ou que ocultistas usam. Muito. Eu não posso também culpar nem satanista, nem ocultista, nem religião nenhuma, porque eu não sei o que é. Mas são símbolos que esses caras usam pra fazer rituais. Eram desenhos de luas, desenhos de pilares com quadrados no meio, coisas sofisticadas, desenhos geométricos sofisticados. Contorno de uma cabeça de bode, o contorno. Tudo isso na minha cama, de forma instantânea ali, eu tinha acabado de arrumar. E aí eu pedi ajuda, porque eu conheço pessoas da igreja, eu conheço pessoas de várias religiões, pedi ajuda dessas pessoas, aconselhamentos. Aí me aconselharam, fiz orações. Tu tirou umas fotos? Tirei. Eu te mostro em off. Porque eu acho assim, eu ficar mostrando esse negócio, eu acho que atrai coisa ruim, sabe? Tá bom. Mas tu deve ter mostrado para as pessoas religiosas e tudo mais que você falou. Sim. E tudo mais. O que eles falam? Ixi, meu irmão, isso aí é do capeta. Aí depende do que cada um acredita, tá? Mas grande parte das pessoas acha que é um fenômeno, essa inteligência, esses caras, esses seres, enfim, tentando me assustar pra eu não seguir adiante. Por quê? Esse é um fenômeno que ele não quer ser mostrado. Se ele quiser ser mostrado, ele estava aparecendo no Congresso, no Brasil, na Casa Branca. Então, assim, eu acho que quando é positivo, as pessoas guardam pra ela. Quando é coisa ruim, as pessoas pedem ajuda. Tipo o que eu fiz, sabe? Cara, apareceu um negócio lá em casa, o que é isso? E aí a notícia viraliza. E a gente tem o caso Varginha. E quando a gente pega ufologia e religião e mistura, dá merda. Sabe pra que serve isso? Pra se desenvolver teoria da conspiração, pra fazer terror nas pessoas, pra colocar pra fora o seu preconceito religioso, a sua intolerância religiosa. E também colocar pra fora as suas crenças limitantes que muitas vezes são causadas por transtornos de personalidade, como, por exemplo, a gente tem o esquizotípica, personalidade esquizotípica, que é a pessoa que acredita que é importante, que é especial, que tem uma missão. E foi o que a gente falou do Daniel Mastral. Sim. Então, esse pessoal que tem esse transtorno ama esse tipo de tema que não tem comprovação científica. Ele pode falar qualquer merda que dá certo. Sim, tem um rebanho de gente. Rebanho mesmo, porque rebanho gado, as pessoas viram gado, de fato. No começo desse ano eu fui em Varginha ver essa situação, porque aí eu vou no caso de visualizar o que é espiritual, o que é metafísico, e eu fui com um ufólogo que vê a parte física, né? Que vê os fundamentos ali que tem a ver de fato com OVNI, com extraterrestre, e eu fico na parte espiritual. O que aconteceu, gente? Eu fui com um ufólogo que mistura ufologia com espiritualidade. E se diz católico, porém não entende absolutamente nada de teologia. Esse cara, ele gosta de um baião, né? Ele é meio... Ele já vive de poética, mas nem tanto. Só que o que acontece? Foi de tamanha irresponsabilidade dele, porque depois dessa viagem, quando ele chegou em casa, ele mandou pra mim umas fotos da coberta dele, que era de veludo, e tinha uns arranhões na coberta, só que do lado tinha uma mochila. E ele falou, olha, tô sofrendo efeito poltergeist. Olha, apareceu símbolos satânicos, devo me preocupar? Aí eu falei assim, não, a mochila tá do lado, você deve ter arrastado a mochila, o peso da mochila fez as marcas ali no capuz, não tem nada não. Aí depois ele veio, porque a gente entrou numa casa abandonada, que era a casa do Zé Gomes, famoso Zé Gomes, lá de Varginha. E ele é dono de muitas terras lá e tudo mais. Metade da cidade era dele. E todo mundo na cidade conhece ele. E tem muitas lendas sobre ele, né? E a gente foi investigando isso e tal. E a gente entrou na casa dele. E não vi nada demais lá. É simplesmente uma casa abandonada que tá caindo aos pedaços. E é até perigoso entrar lá. Porque se você fizer qualquer vibração, pode desabar o teto. E aí tinha um oratório, assim, abandonado, sabe? E ele tirou foto desse oratório pra gente analisar depois. E aí, depois desse negócio, dessa história toda, ele mandou foto, olha, era um altar satânico. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, o quê? Como assim? Altar satânico? Porra, eu sou satanista, caralho. Eu sei o que é um altar satânico. Ele, não, porque essa imagem aqui pegaram a de Jesus e sobrepuseram e pra montar uma heresia, uma blasfêmia. Eu falei assim, tu tá falando que um oratório deteriorado com o tempo, a imagem tava deteriorada com o tempo. Eu sei que o homem casquetou e foi num podcast famoso, no Flow, e contou essas coisas toda maluca. E está dizendo para as pessoas que os aliens são demônios. E que existem portais em Varginha que fizeram rituais satânicos as pessoas, inclusive esse Zé Gomes, que era satanista e abriu portais para que as criaturas que apareceram em 1996 aparecessem e outros seres começam a aparecer lá. E em Varginha também tem seres que aparecem lá. Tem seres tipo lobisomem, mula sem cabeça. Isso é muito antigo, gente. Isso é muito antigo. E a pessoa tá dizendo que essas coisas são do demônio, do capeta. E eu falei, não, isso não tem nada a ver. Sim, eu fiz toda a leitura energética do ambiente. A casa mas o ambiente, abandonada. mas... E o ser?
Você não, chegou não a tinha ver? ser Você lá. não viu nada? Não. Você só viu a marca, ou no caso, a casa do Zé Gomes que você teve, né? Isso, a casa, Você um outro sentiu a terreno energia. dele, sentia energia, infelizmente, de muita tristeza, uma energia de muita tristeza. Uma casa abandonada também, que as pessoas vão lá pra usar droga, pra Uau. fazer coisas horríveis. Às vezes jogam um corpo lá, entendeu? Nossa. Pra desovar. E ficou abandonado o local. Tem gente que toma conta, mas não é a mesma coisa que o dono da casa, né? Com certeza.